Salve, salve, BahiaCasters! A partir desse momento nós estamos aqui conectados ao vivo no nosso canal Valente, o BahiaCast, que começou com 0 inscritos. E os nossos motes são relevância, histórias, narrativas que são fundamentais para a construção desse lugar fantástico que é a Roma Negra Salvador, através das suas histórias, as histórias das pessoas, personalidades, artistas que fazem desse lugar um lugar tão especial, ok? Então, em nome de toda a nossa equipe técnica, que é Walterson Cabeça na direção técnica e Jorge Bill também na direção geral do programa, além de mim, aqui à frente das câmeras, sempre com convidados mais do que seletos, no melhor sentido da expressão. Essa noite muito aguardada, a gente recebe aqui um ser humaninho, e olha que quando o baiano usa o diminutivo, é para expressar acolhimento, né? Para expressar aquilombamento, né? Verdade. Então, esse ser humaninho, essa pessoa do bem, que é a nossa convidada de hoje, é uma figura que está balançando as fundações de todos os preconceitos, né, pela sua atuação como uma música de forte cunho político. E eu estou falando da nossa Tertuliana Lustosa. E aí? Mais conhecida como A Travestis. E aí? Ai, muito obrigada pelo convite, gente. Todo mundo que tá aí. Também se inscreve no canal, vamos crescer aí, a galera do BahiaCast, amei o projeto, muito obrigada pelo convite. Muito bom, a gente realmente, como eu falei no começo, a gente começou do zero, e para você que apoia essa proposta, né, uma proposta de relevância aí, uma proposta de como falei, né, de uma forte proposta identitária, se você realmente apoia essa, se você quer viver num país sem preconceito, né, de qualquer forma, se você acha que esse país, para destravar esse desenvolvimento da gente, a gente precisa abordar essas questões que seguram a gente, né, no universo de ódio. Se você acredita nisso, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sino, comente e dê like. Eu tenho certeza hoje, Tertuliana, que a interação vai ser muito grande, porque a expectativa já era muito grande, né? Porque você, como falei antes, você vem balançando aí esses conceitos todos, e a gente ficou muito ansioso de lhe receber aqui, de te acolher aqui. Ah, obrigada. Tô fazendo aí minha parte, né? Acho que todo mundo, enquanto artista, deixa uma mensagem, né? Seja ela qual for. E tô buscando trazer uma série de mensagens que eu acho importante. Até descer a raba no chão também é uma das mensagens que eu trago, né? Então, dançar, rir, né? Eu acho que eu trago o humor na minha música também. Você mesmo falou, né? Ah, eu ouvi sua música. Você falou, Bolsonaro, seu puto. Eu acabei de rir. Então, minha música tem humor, porque eu acho que é interessante também você rir, né? Acho que a vida com humor fica mais leve também. E a gente consegue passar uma mensagem política através do humor, né? Tem até aquela coisa latina, aquela frase latina, risendo castigate errares, né? Que é tipo, rindo, você corrige os erros. Então, às vezes, rindo, a pessoa presta mais atenção para aquilo do que se fosse uma coisa muito séria. Ou aqueles cantores de pagode cantam aquela putaria não é engraçada. Que dá o tesão, mas não tem uma comédia ali, né? É só, tipo... Não tem a brincadeira tanto, né? Não tem muita brincadeira, é muito mais comando de dança ou sexo, que é o que geralmente o pagode faz. E eu acho que meu diferencial foi trazer a risada. Sim. Que a galera na cena do pagode, eu vejo que isso que me diferenciou um pouco também. Pronto. Você realmente, como eu te falei, a gente percebe aí muita gente comentando sobre o seu trabalho que está chegando, né? Mas partindo dessa perspectiva que nem todo mundo que está vendo a gente agora ou a qualquer tempo, né? Porque vai ficar gravado. Sim. Partindo dessa perspectiva que as pessoas não conhecem tanto da sua história, eu queria que você começasse do começo. Você é do Piauí. Sim. Conte Sou aí. de Corrente, Piauí. Uma terra que fica perto da divisa com a Bahia. Ali perto de Barreiras. Não sei se você já passou por lá, já foi? Sim, Barreiras não, é no oeste. Não né? em Corrente, mas em Barreiras. Em Barreiras, sim. Barreiras Dá pra ter uma ideia. Sim, Barreiras é no oeste da Bahia e a fronteira do Piauí a cidade de Corrente é bem próxima da fronteira. Então, a cultura lá também é uma cultura que mistura muito com a cultura do interior da Bahia. Então, o sotaque, por exemplo, o sotaque da galera lá no Piauí
de Teresina é um sotaque. A galera de Corrente já tem um sotaque mais parecido com Salvador até. É engraçado isso. Mas, apesar de ser do Piauí, ali mais dividido com a Bahia, eu me criei em Salvador. Eu vim pra aqui muito novinha, com minha mamãe. Ela só foi lá pra me ter mesmo, porque na época meu pai não quis acompanhar, não quis me aceitar. E aí ela foi sozinha pra me ter com a mãe dela, né, minha avó. E me criei aqui, depois fui pro Piauí de novo, uma época, fiquei um tempo no Piauí. E fui fazer uma faculdade no Rio de Janeiro, onde começou tudo, a questão de interesse por música, né? Até então tinha interesse por literatura, né? Eu lia, escrevia bastante. E, inclusive, muito em breve vou publicar esses livros aí pela editora Casuá, aguardem. E foi esse interesse pela leitura se ampliou, né? Se tornou depois interesse pela arte visual e pela música, por fim. Que foi, assim, um ponto que despertou mais, de uma forma mais forte. Porque, para mim, a música, para mim, ela é uma escrita, né? Eu estou passando alguma mensagem. E ela é uma escrita que se comunica de uma forma muito que vai muito além, por exemplo, dos livros, que infelizmente hoje a gente vive uma cultura de não leitura, né? Então, eu acho que passar uma mensagem através da música é uma mensagem mais direta, até para puxar as pessoas para a leitura, por exemplo, entendeu? Sim, já que a gente tem esse déficit. Que é meio que acontece um pouco com essa coisa que tá cheio de livros, você já viu, né? Eu amei. Aqui o Harry Potter que meio que depois dos filmes chamou muita gente das novas gerações para a leitura por conta desse interesse, tipo isso que você tá falando. Aí você foi fazer História da Arte lá no Rio, na UERJ. Eu fiz História da Arte, como a gente até antes de começar aqui já estava conversando um pouquinho, eu te falei, né, que era um curso bem aberto, era um curso que tinha tanto teoria quanto prática, então a gente tinha aula de música, dança, cinema, teatro, tinha aula de pintura, escultura, enfim. Tinha aula de tudo prático, além de teoria da arte, de historiografia da arte, história da arte, as matérias de história da arte. Além das matérias de história da arte, tínhamos as matérias de prática. E eu me apaixonei mais pela prática. Por mais que eu fui fazer um curso de história da arte, me apaixonei pela prática. Eu achei que me apaixonar mais pela teoria, porque eu amava a escrita. Só que quando eu percebi que a escrita da historiografia, a escrita da teoria, a escrita da crítica de arte, ela é uma escrita que, ao meu ver, ela não transcende tanto quanto a escrita da arte. Como a própria arte, né? A arte na minha visão... Então, tipo, a escrita se tornou pra mim, tudo é uma escrita, sabe? Tipo, quando eu tô compondo uma música... Todas as minhas músicas são composições minhas, né? Então, quando eu tô compondo uma música, eu já penso, tipo, o clipe, como que vai ser o clipe pra aquela música... Já penso toda uma cadeia produtiva de tipo, essa música, ela vai atuar de uma forma X, vai criar um pensamento X nas pessoas. Por exemplo, minha primeira música, por mais que não como a última música traz essa coisa política mais explicitamente, mas minha primeira música é Ele Senta em Cima da Prostituta. Também é uma quebra de paradigma, né? Então, evidenciar essas relações sexuais com mulheres trans, em que os homens que muitas vezes são casados, têm esposas, eles querem dar para as mulheres trans. Então, ali eu evidenciei, através da música, do videoclipe também, de tudo, uma situação, né? Então, é isso, narrando coisas que a gente vive de uma perspectiva... trans, né? Não é tipo uma pessoa cis falando sobre uma trans. É a própria pessoa trans fazendo sua autoetnografia, até um termo que a gente utiliza, né? Na minha pesquisa aí de História da Arte. Autoetnografia. Então, eu acho que minha música é um processo de autoetnografia mesmo, que eu vou me autodescobrindo, etc. Que legal, cara.
É porque a gente não consegue fazer essa relação, geralmente, da música popular com essas propostas artísticas mais elaboradas, né? Mas daí, quando você explicou isso aí, fica muito evidente mesmo que o quão importante você colocar essa perspectiva, como você falou, as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso. Tem a função do estranhamento também, como função estética, né? Essa coisa toda, né? Não tem? Com certeza. Não, sempre legal, desculpe minha ansiedade, é sempre legal a gente conversar com quem sabe das coisas, né, bicho? A gente aprende muito. Que é isso? Muito legal. Não, eu acho assim que quando eu tinha 12 anos, eu comecei a escrever um romance. Desde uns 10 anos eu já tinha sonho de ser escritora. E esse romance, inclusive eu terminei ele lá no Rio de Janeiro, em 2019, 2018. Terminei ele lá no Rio. E quando eu era novinha, eu escrevia uma linguagem super rebuscada, cheia de palavras difíceis. Hoje, quando eu leio, eu fico em pânico. Gente, era 3 páginas pra descrever, tipo, uma coisa mínima, sabe? Não acontecia nada no livro, era só descrição de cenário, e descrições minuciosas, e descrições de sensações, tudo muito... E aí, a outra parte do romance foi escrita depois, uma linguagem super simples, as coisas acontecendo muito rápido. E eu penso que eu me simplifiquei para conseguir trazer também a minha complexidade para pessoas que nunca teriam acesso. A academia, ela é muito fechada, né? Sempre. E, infelizmente, parece que as coisas não conseguem muito sair de lá, às vezes. Muita coisa não consegue sair da academia. E a função da academia, não, na minha visão, não é para ela. Se a galera recebe dinheiro, elas têm que trabalhar para quem está fora, para a sociedade. Então, a academia, às vezes, não consegue fazer isso, não consegue trabalhar para a sociedade, não consegue se comunicar com a sociedade, não consegue trocar com a sociedade. Isso é um grande problema. Então, eu comecei na música, no pagodão. Na verdade, eu comecei no funk, como DJ e produtora musical, que também é uma linguagem super cotidiana, enfim. Eu diria que o pagodão tá pro funk em Salvador, né? Sim. E o funk no Rio de Janeiro. Então, são linguagens bem cotidianas, mas que eu trago a minha complexidade, os meus paradoxos, as minhas coisas, para essa linguagem. E o povo vai lidar com uma obra de arte, porque para mim minhas músicas são obras de arte. Então o povo vai lidar com essas obras de arte, que pode só dançar e balançar a raba, mas fica na cabeça. E isso que fica na cabeça faz essas pessoas pensarem. Por exemplo, no carnaval do ano passado, eu fui lá pra ilha, nossa, nem sei como explicar a emoção. Um monte de criança. Ai, você é travesti. Quer dizer, as crianças falando a travestis. Falando a travesti. Não falando no masculino, falando no feminino. Então, as crianças já sendo internalizadas quando eu canto chegou a travestis. Isso quer dizer, já tem uma função pedagógica de, né? E agora com essa música do Gás que bateu milhões lá no TikTok. Quando eu fiz um show agora em Valéria, meu filho, foi babado que as crianças, não sei de onde elas saíram, só sei quando eu subi no palco, só ficou as criancinhas, que o TikTok é só criança. Eu tô em pânico com esse negócio de criança, porque meu repertório é muito adulto, mas as novas já estão vindo um pouco mais pra elas também. Você quer cantar ela agora? Vamos começar pela do Gás? Pode ser. Pode? A gente canta ou conversa um pouco antes. É tudo como a gente quiser, do jeito que você quiser. Pode ser. Bora, então bora cantar. Então vamos nessa. Se você está acompanhando a gente e acredita que essas discussões fantásticas acerca das mudanças de paradigmas são relevantes para essa complexa experiência civilizatória, você apoia o nosso canal aqui, que tá uma curtição essa noite. Eu tenho certeza que a interação vai ser muito grande. Você se inscreve no canal, você ativa o sino, aquela história que você já sabe. Comenta e dá like. Vamos ouvir agora. Alô? É da empresa de gás?
Aqui quem fala é Tertuliana. Eu queria pedir um gás pro mesmo endereço de sempre. Eu liguei para a empresa do gás, mas meu Deus do céu, tava R$300. Que parada é essa? O gás está caro demais. Ou tu abaixa essa porra, ou eu sento pro moço do gás. Abaixa o preço do gás, abaixa o preço do gás. Agora a rapaziadinha do Bahia Cash vai abaixar, vai. Abaixa, abaixa, abaixa o preço do gás. Fora Bolsonaro! Abaixa o preço do gás, abaixa o preço do gás, abaixa o preço, seu puto! Abaixa o preço do gás, abaixa o preço do gás, abaixa o preço do gás. Eu liguei para a empresa do gás, mas meu Deus do céu, tava R$300. Que parada é essa? O gás está caro demais. Ou tu abaixa essa porra, ou eu sento pro moço do gás. Abaixa o preço do gás, abaixa o preço do gás. Abaixa, abaixa, abaixa menina, vá. Abaixa o preço do gás, vá, vá, vá. Isso, aqui no Bahia Cash, com um ícone aí, né, do nosso reggae. Adão Negro, um beijo. Alô, rapaziadinha da produção Manda de Lucas, Brunelli Swing. Muito bom. Abaixa o preço do gás, abaixa o preço do gás. Geral no estúdio aí. Obrigada, gente. Muito legal. Mas tem vários sucessos que já estão rolando além desse, né? Sim. Essa é minha última música de trabalho, né? Meu último videoclipe. Mas eu vi algumas coisas lá também e vi alguns momentos interessantes, assim, dessa trajetória, né? Você, no carnaval, você cantando com o Pablo. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Eu cantei no carnaval com a Pablo e mais recentemente, final de 2020, lancei uma música com ela, né? Tímida. Que é um remix da música dela que saiu no álbum dela. E daí... foi muito assustador, assim, porque eu sou muito fã da Pablo. Aí que tá. Tipo, eu sou fã também de outras artistas aqui do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, não me matem. Mas a Pablo, pra mim, é uma artista que eu gosto muito de ouvir. Vício, né? Vício. Então, eu nunca ia imaginar que ia ter uma música com a Pablo. Então... Pra mim isso é uma loucura, né? Tipo, você ser fã e de repente você estar ali no palco com a pessoa. E foi muito louco, porque, tipo, foram dois lugares. Eu saí do lugar do público, da fã louca por Pablo Vittar, pra estar no trio cantando com ela. E do mesmo lugar, né? Na Barra, que eu vendi os meus brigadeiros da Loura, né? Porque, pra quem não sabe, o dinheiro para as minhas primeiras músicas, pra... começar a minha carreira vieram dessa venda de brigadeiros. E eu até falei isso no trio, né? Poxa, há pouco tempo atrás eu estava aqui vendendo e agora eu tô aqui em cima e, sei lá, é um outro ângulo, né? Uma outra perspectiva de futuro, até para outras pessoas também se inspirarem, né? Que a gente não pode desacreditar por ser travesti ou por pessoas que vêm do interior, por pessoas que vêm das periferias, das favelas, pessoas negras, pessoas deficientes, pessoas... enfim, pessoas que passam por qualquer situação de discriminação social, né? A gente não pode deixar que essa discriminação... sabe, murcha a gente. Acho que a gente tem que buscar alguma força pra tentar. Porque a vida é difícil, mas a gente pode conseguir também. Inclusive, assim, do topo de uma postura assim, muito humilde, né? Aqui a gente estava em off falando, não foi, Caba? Sobre essa coisa que, como eu falei no começo, quando eu falei que a gente está aqui para aprender, eu falo isso com muita sinceridade, assim, com muita verdade, porque até pra gente do nosso universo
como você falou, você usou a Pablo Vittar. Então, para muita gente que está vendo a gente, né, a gente está em diversos graus de conhecimento de como se posicionar em relação a isso, como se dirigir, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, todas essas manifestações sociais, inclusive, né, em torno do Todes, Menines. Então, o Cabas disse que teve experiência, não foi, Cabas? Fotografando, Cabas é fotógrafo, e fotografando, e aí ele ficava sem saber que artigo usar. Aí você falou a Pablo Vittar. Né? É legal você falar pra gente, para poder despertar essa consciência nas pessoas, que a gente ainda não está com a compreensão que a gente deveria ter sobre tudo. Então, toda e qualquer situação como a que você está aqui ensinando pra gente, explicando, mostrando como é esse universo, é fundamental pra gente crescer nesse processo. E falando do básico, né? Isso é coisa básica. Que é o básico, né? A gente não sabe o básico às vezes. É básico, mas até pra gente que é do meio, é complexo. Fale um pouquinho sobre isso. Existe muita diversidade de gênero, entendeu? O pessoal fala, é mulher ou homem, gay ou hétero. Primeiro, gay ou hétero não diz sobre gênero, diz sobre sexualidade. Então, uma coisa é identidade de gênero. Identidade de gênero é qual papel de gênero você se identifica, se é o de homem ou de mulher. Se for de mulher, você pode ser uma mulher lésbica, uma mulher hétero, uma mulher bissexual, uma mulher pansexual, mulher assexual. Mil possibilidades, a mesma coisa homem. Aí tem que ver a questão da identidade de gênero. É mulher, tá? Você se identifica como mulher. Mas você nasceu, foi designada homem ou mulher? Se foi designada mulher, você é uma mulher cisgênero. Ou seja, cis significa do mesmo lado. Trans significa além. Entendeu? Como se fosse do mesmo lado do rio e do outro lado do rio. Trans é a travessia, né? Então, você é uma mulher trans, se você foi designada homem, se identifica mulher. Ou você é um homem trans, se você foi designado mulher ao nascer e se identifica como homem. E daí, gente, existem muitas variâncias, né? Existem pessoas identificadas como não binárias, como agêneras, né? Agêneras que não se identificam com gênero, que acham que essa questão de gênero para o corpo dela é prejudicial, entendeu? Travestis. Travesti é um termo muito carregado histórico. Acho que tem que ter um respeito muito grande por esse termo, que é um termo muito associado a um histórico de pessoas latino-americanas que vivem numa situação de prostituição, entendeu? De rua. Então, eu fui criada nesse contexto. Então, quando eu estava me descobrindo minha identidade, eu estava na Casa NEM, estava na Lapa, entendeu? Hoje eu tenho uma outra vida, mas a vida que eu levava lá era uma vida de estar na pista, uma vida de estar com as manas trans, até no Prepara NEM, que eu dei aulas de redação, que era muito boa de escrita, dei aula de redação. Então, eu acho que nessa minha construção eu me via nelas, apesar de ainda estar muito no início da transição, mas eu já me enxergava nelas, entendeu? Então, eram travestis de muitos anos, travestis com silicone industrial também, que tem uma questão de silicone industrial, né? Que não é a prótese, por exemplo, eu botei uma prótese, mas o silicone industrial é injetado. Então, são pessoas que estão em risco e vulnerabilidade a todo momento. Então, travesti, na maior parte dos casos, hoje em dia recentemente deu um boom da questão de gênero, né, de pessoas não binárias, mas a história das travestis é muito triste, é muito pesada e é vinculada a vários processos de exclusão até, de exclusão, de morte mesmo, expectativa de vida de 35 anos, né? Uma pessoa trans tem uma expectativa de vida de 35 anos. Então, é uma expectativa de vida medieval. Então, a gente vive uma situação... E me permite, eu acho tão legal assim, essa possibilidade de você falar isso aqui pra gente e onde quer que você vá, porque quando a gente coloca essa estatística, aí a gente tem uma dimensão do tamanho do preconceito e do tamanho da situação de vulnerabilidade, né, que essa parcela da população enfrenta.
Sim. Então eu me lembro que eu estava ouvindo suas músicas e vendo suas entrevistas, e você falou que 90% das travestis não encontram outra forma de se posicionar profissionalmente que não na prostituição. E é muito complicado você trabalhar. Eu digo isso que eu já trabalhei. Por exemplo, vou falar de trabalhos recentes, nem lá do Rio, se eu for puxar do Rio. O brigadeiro. Nossa, eu tinha que ter muita paciência, porque cada coisa que eu ouvia, que eu passava... Ali na Barra, coisas desnecessárias, ódios gratuitos, falas transfóbicas. no dia E a dia. aí eu tinha que, às vezes, vender o brigadeiro para essa pessoa que fez isso. Ou então, às vezes, eu só desviava, pulava algumas pessoas da praia e atender alguma lá na frente, entendeu? Porque é muito difícil. Não é que as travestis não querem trabalhar com outra coisa, mas a prostituição acaba sendo um destino compulsório, porque as empresas não contratam. Aí quando contratas, muitas vezes as próprias empresas não estão capacitadas. Precisa ter uma capacitação, né? Por exemplo, além do brigadeiro, que é uma coisa mais autônoma e eu não tinha ninguém superior a mim para ser transfóbico comigo para eu pedir demissão, que acho que é isso que acontece, né? Mas, por exemplo, eu trabalhei nas últimas eleições aí de garota propaganda, segurando bandeiras no trio, fazendo as coisas. E aí a gente ia na van com todo mundo e tal. Só que as pessoas do nada me chamavam de ele. Eu disse, gente, é ela. Aí o pessoal passou a me chamar de ela. E aí, tipo, eu passei por uma situação que disseram que eu roubei um cartãozinho de gasolina. Pra que eu roubar um negócio de gasolina que só pode ir num posto X, que eu nem sei qual é o posto. Ela que perdeu, sendo que eu entreguei na mão da pessoa. Essa pessoa fez questão de me prejudicar, entendeu? E aí, me chamando de ele. Antes não estava chamando de ele, a partir da discussão mudou o tom. E aí eu pedi pra sair, eu não aguentei. Entendeu? Então, às vezes, a gente... o mundo é tão cruel com a gente que até quando a gente consegue um emprego, alguma coisa, logo a gente perde. Quando a gente... Por exemplo, que travesti... não consegue morar com a mãe. Não é a travesti que não consegue morar com a mãe. Às vezes é a mãe que não consegue morar com a travesti. Porque a mãe, muitas vezes, e os pais querem que a travesti não expresse seu gênero. Que esteja lá mais vestida de homem, sendo tratada no masculino. Uma série de opressões, né? Que aí... foi expulsa de casa. Às vezes não é nem expulsa de casa. Às vezes é que para poder ser aceita em casa é tão pesado que a pessoa se violenta sai tanto, mesmo. né? Se violenta tanto, né? Se poda tanto. É uma expulsão indireta, eu considero, né? Não disse vai embora, mas é tão insuportável você estar com aquela pessoa lá que você tem que sair. Mas eu pude ver pelos seus vídeos que, felizmente, não é esse o seu caso. Você tem uma relação muito boa com a sua minha mãe. Sim, graças. Eu até me diverti muito com a brincadeira lá do papel, pedra, tesoura. Sim, Xuxa é maravilhosa. Um beijo pra minha mamãe, Márcia Lustosa. E eu fico muito feliz, né, de ter uma pessoa que me apoiou esse tempo todo. Eu acho que essa minha carreira, nada disso existir sem o apoio dela, né? Então, ela é cabeleireira, né? Desde muito nova, saiu lá do interior do Piauí para ser cabeleireira. Então, me inspiro muito na história dela, né? Uma mulher nordestina, do interior, que enfrentou o mundo e se virou e conseguiu vencer na vida de diversos sentidos, né? De ter uma família, ter uma filha, de ter um emprego, de ter a casinha dela, que ela tem a casa dela, entendeu? Então, eu tenho muito orgulho, assim, sabe? É muito evidente que essa relação é uma relação legal, assim, né? Até divertida, né? Assim, isso é muito bom. Porque a gente que
músico, né? Aliás, todo mundo que sai um pouco ali do modelo da sociedade acaba passando por algum tipo de solidão nesse sentido, né? Uhum. Então, por exemplo, pra gente, pra se tornar artista, filho de uma família humilde, que tinha que cuidar da sobrevivência imediata ali, né? Então, também, assim, foi um ambiente muito hostil durante um tempo, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito, muito boa com minha mãe, assim, né? Consegui superar isso, né? Assim, dar a volta por cima nesse sentido. Mas a gente vê a todo tempo todas as pessoas que, de alguma forma, não se encaixam nesses modelos muito fechados, né? Da sociedade, vamos botar tradicional por falta de outra palavra aqui, né? Uhum. Mas a gente acaba passando mesmo, né, por muita dificuldade para poder a gente alcançar esse sonho, né, de se tornar aquilo que a gente quer, que a gente almeja, né, que a gente na verdade. Olha que coisa louca. Sim. Se tornar aquilo que a gente né, da música, hein? E eu imagino você também, pelo ritmo que você canta, né? Sim, é verdade. Que sofre né? muito preconceito. Muito preconceito. Você tem ideia, como um artista de reggae, né, naturalmente as pessoas esperam que você seja o maior defensor da questão da maconha, por exemplo. E muita gente durante a carreira se decepcionava comigo porque eu dizia que eu não era usuário de maconha. Uhum. Tem até um caso engraçado do meu irmão, que é guitarrista também, sociólogo de formação e é guitarrista da banda. Aí ele conta assim, ele fala... Não, eu cheguei pro cara e falei assim, o cara falou... Ah, você é aquele cara que canta naquela banda, né? Aí ele disse, não, sou mesmo, eu já tô entendendo o que você tá falando aí. Eu não fumo maconha não. Aí o cara... Aí ele faz o resumo depois, ele fala assim... Poxa, eu devia ter parado ali, porque... Até então, para o cara, eu era maconheiro, né? Uhum. Depois que eu falei que não fumava maconha, eu era maconheiro e mentiroso. Uhum. Porque o cara não vai acreditar, né? Vai. Então, lidar com essas questões border, né? Essas questões limítrofes, elas são o próprio exercício da arte, como você falou, né? Uma arte engajada, uma arte que tem um sentido político, como é o seu caso também, né? Por um outro viés, eu estou numa bancada defendendo uma visão de mundo, né? Que tem uma interseção com o seu, mas você tem questões específicas, como eu também tenho questões específicas, né? Então, é sempre desafiador, né? Você fazer arte no Brasil, imagine. No Brasil, você fazer uma arte engajada, né? Onde o mercado está empurrando sempre para o diluído, para o... Enfim. Infelizmente, a gente tem essa síndrome da farofa, né? Acho que veio do axé. Que pra mim é um ritmo... Pra mim, assim, o axé, ele levou pro pop todas as nossas raízes musicais de vários ritmos, né? Do afoxé, de uma série de instrumentos tocados de uma forma mais percussiva, né? E da parte musical. Mas a proposta mesmo, tipo, quem bombou foram artistas cisgêneras brancas, mulheres cisgêneras brancas, homens brancos, pouca representatividade negra na cidade mais negra, muitas apropriações culturais eu vejo no axé, muita música que só é comando de dança ou relacionada a bebida e festas. Quando você escuta, por exemplo, o funk e o pagodão, você já ouve a voz da periferia. Você, por mais que seja rala xereca na pistola, na Glock, pelo menos está falando da na sua Glock, realidade. tem que ser Glock. A Glock, né, sei lá. Mas tá ali mostrando, evidenciando que, porra, ele tá cantando de um lugar também de narrar esse cotidiano, essa realidade. Sim. E o axé não narra essa realidade. O axé não é que nem o pagode, ele não narra a realidade periférica. Ele narra o folclore. O folclore como a negritude. Mas o que a negritude está em 2010, 2005, que foi a época que bombou, né? Sim. Essas épocas, 1900 e não sei o quê. Não narrava. Eles narravam uma coisa como se fosse folclórica, um emblema, sabe?
Mas tocar nas feridas, realmente, eu acho que não é a proposta do axé. E isso acabou reverberando em tudo, porque isso vem do pop também, né? O pop, ele não trata a raiz, ele folcloriza alguma coisa de uma forma que ela não é real, ela é apenas um fetiche, né? O fetiche pela cultura trans. Mas você está trazendo realmente a cultura trans? Você está falando das questões, da realidade? Ou você está fazendo um folclore? Entendeu? Então, é isso que eu me preocupo na minha música, né? De trazer essa autoetnografia. Daí eu falo das minhas vivências mesmo. Entendeu? E também atrelado a um projeto político que tem uma ação direta. Por exemplo, essa minha última música, né? Ela trata, que eu cantei aqui, eu trouxe as cores do vermelho, quer dizer, foi gravado num protesto de Fora Bolsonaro, videoclipe. Então, estou agindo politicamente. Politicamente. Artista político, não sei o quê. No pagode já tem vários artistas se candidatando como revolucionários, mas de partido de direita. Ou de partido de direita, isso. Eu digo, que revolucionário de direita é esse, gente? Quer dizer, como é que a pessoa canta coisas tão... né? Mas aí, na hora de se candidatar, esses partidos aí, democratas, etc. E eu acho isso muito perigoso, né? Como que a direita ela dominou assim o Brasil, e há muitos anos ela vem se apropriando também, né, da luta. E que luta é essa? Uma luta que vai de encontro à luta, uma luta que é capitalista ao ponto de tirar as poucas coisas que a gente vem conquistando aos poucos, né, de um movimento social, porque a esquerda no poder, ela não conquistou nada muito grande, né? Ela fez retalhos, reparações pequenas, que logo depois que a direita voltou para o poder, tudo caiu por terra. É muito triste, a gente vive num país super contraditório, uma direita super que está tomando aí, e uma esquerda super fraca. Fico tão frustrada, mas é isso também, né? É o histórico das esquerdas se dividirem, né? Não conseguirem se... As esquerdas, por exemplo, fiz um protesto queimando a bandeira num show. Sim, fala disso. Deu uma badalação nacional, passou no programa da Alex Lopes. Os filhos todos de Bolsonaro postaram. Tipo, eu queimei a bandeira, mas na hora eu tava mais pensando uma travesti queimando a bandeira, né? Que é uma travesti no Brasil. 35 anos de expectativa de vida, prostituição compulsória, uma série de questões. Tinha um contexto, né? Série de contexto. O pessoal do público lá começou um Bolsonaro vai tomar no cu. Que nem fui eu que falei isso, entendeu? Foi o público que falou. Mas aí isso badalou e tal. E aí o pessoal veio me julgar. A própria esquerda veio, muitas pessoas de esquerda me apoiaram, mas muitas pessoas de esquerda me criticaram, dizendo, como é que fere o símbolo da nossa nação, Bolsonaro não quer dizer bandeira e tal. Mas aí eu fiquei pensando, não, pera lá, eu não queimei a bandeira relacionando a Bolsonaro. Bolsonaro tá se apropriando da bandeira, né, isso todo mundo sabe. Mas eu queimei atacando não o Bolsonaro, mas o Brasil. O Brasil, não só Bolsonaro, todos os brasileiros que assassinam as travestis, que excluem as travestis do trabalho. Então ali eu tava queimando todo mundo, não era só Bolsonaro, não. Tipo, fogo na Babilônia, como a gente... Fogo no Brasil, fogo na Babilônia. Fogo no parquinho. Então, a minha questão foi muito mais isso do que queimar o símbolo de Bolsonaro. Então, uma esquerda muito apegada à ideia de nação, nacionalismo, que isso está atrelado a um positivismo, isso está atrelado a uma visão colonizada, né? Porque a bandeira do Brasil, as cores da bandeira de Bragança, então não vem das riquezas do Brasil, não vem de nada, vem de Portugal.
Então, as cores da bandeira do Brasil representam a colonização. O Brasil, ele, na verdade, é um país... sabe as invasões que a gente chama de invasão? Favela, que é uma invasão? Uma invasão. Uma terra, não sei o quê, vai ter que derrubar para construir. Eu acho que tinha que ser isso, entendeu? Tudo aqui é uma invasão e tinha que devolver para o verdadeiro dono. O verdadeiro dono são as várias nações indígenas que estão aí sendo escorraçadas. Por que o Bolsonaro atacou tanto os quilombos e as aldeias? Por que retirada de direitos? Toda a questão que a gente vem vendo aí, né, de ataques à população indígena diz respeito, ao meu ver, a essa questão, né, de que são os verdadeiros donos, não tem representatividade no poder mesmo, que na minha visão tinha que ser uma cota obrigatória, assim, de necessariamente essas pautas serem levadas tão a sério quanto as pautas da nossa organização de sociedade branca. Ela é levada super a sério, mas a organização indígena não é. Eu mesma morei na aldeia Maracanã um tempo. Aldeia indígena, Resistência, lá do Rio de Janeiro, que fica do lado da faculdade que eu estudava, na UERJ. E, só pra você ter ideia, em 2013, na época das manifestações, eles asfaltaram, a prefeitura lá asfaltou uma terra, sabe? Foi horrível. Mas a gente fez todo o processo de retirar o asfalto da aldeia, que na verdade era da FUNAI, era um prédio da FUNAI que já não presta mais, já ficou todo degradado. E aí ele foi tomado por um grupo multiétnico indígena. Então, Guajajara, Tapajós, várias etnias juntas. E tudo comandado pelo Urutá Guajajara. Então, eu vivi fazendo isso lá no Rio. Foram vários anos aí tirando asfalto, junto com a galera da Resistência. Tirando o asfalto para replantar. E a terra, nossa, tinham árvores que já estavam grandinhas, porque desde 2013 que está sendo retirado esse asfalto, né? Então, eu acho que sim, existe solução. Tem como a gente realmente destruir um pouco para voltar a algo que é necessário para o equilíbrio do mundo. Porque se a gente continuar como está, gente, já é comprovado pela própria ciência que construiu os prédios. A própria ciência que constrói os prédios, ela comprova cientificamente que os prédios e essa forma de vida vai destruir o equilíbrio da vida. Então, a ciência branca, ela é totalmente louca. Eu não consigo entender qual é a lógica. Se isso que você está construindo, esse modo de vida na sociedade, ele destrói e agride a natureza e é insustentável, uma hora vai dar merda, por que você vai por esse caminho? Por que não busca um outro caminho? Então a gente vive uma sociedade que, na minha visão, ela precisa voltar. Muita coisa precisa voltar, de princípios, de arquitetura. A arquitetura que a gente vive precisa ser substituída. Essa é minha tertuliana, opinião política, entendeu? Que vem da Casa NEM, que é uma ocupação, então, tipo, travestis ocupando mesmo, tem que devolver abrigo para nós trans mesmo, porque as travestis não aguentamos mais uma vida de escravidão sexual, que é o que vivemos as travestis. A questão indígena precisa de terras, as terras que já são das populações indígenas, os quilombos, enfim, até as favelas são os quilombos hoje em dia, né? Mas que também já organizados numa outra arquitetura. Então, eu acho que a gente foi diluindo um pouco nossos valores, né? Desliga esse negócio. A gente foi diluindo um pouco os nossos valores, tudo no Brasil. Há uns 500 anos atrás. Antes era ok, mas felizmente a gente teve uma queda
Uma Você ia queda de colocar a produção. interação, Cabas? É isso? Quer tentar agora? Se ela deixar, ela tá morrendo. Vamos ver. Faz parte, os defeitos especiais também fazem parte. Então, se você está acompanhando aqui e você quer comentar, quer dar like, você pode... Aí, vai rolar interação agora aqui das pessoas. Caio Silva pergunta, já leu Dom Casmurro? Se sim, acha que Capitu traiu Bentinho? Tertuliana, você teria coragem de participar de algum reality show tipo BBB ou A Fazenda? Essas perguntas. Eu já li, sim, Dom Casmurro. Gente, a questão de Capitu traiu ou não, acho que a gente viu na perspectiva... A gente vê tudo na perspectiva da primeira pessoa de um personagem. Então, a gente não vê nada. A gente vê, tipo, se a gente fosse narrar aqui nós 5 aqui, né? Que tem 5 pessoas aqui dentro. Se a gente quisesse que eu contasse a história de tudo e saber se Lucas foi fazer alguma coisa, saber se você foi. Não tem como saber, né? Então eu acho que é bem provável que sim. E é isso, né? Toma chifre, querido. Mas não temos a 100% da certeza, mas bem provável que sim. E a segunda, se você pensa em participar? Olha, se eu participar, eu nunca mandei, né? Então, acho que vai ser impossível. Mas, pra agora, né? Tipo, pros próximos. Mas, talvez eu mande algum dia. Só que eu fico pensando, gente, imagina esse tempo todo... sei lá... sem fazer uma série de coisas que eu tenho... Eu tenho uma obsessão por fazer, entendeu? Eu sou muito louca, assim, das artes. Eu sempre tô criando alguma coisa, então... E eu costumo dizer que eu não sou blogueira, né? Eu tenho meus 60 e tantos mil de verificada, mas quando surgiu minha primeira música, eu tinha 1000 e poucos, né? Porque tem muita blogueira que inventa de gravar música e aí é isso. Mas não é o meu caso. Eu sou da arte. O blog, ele veio para ajudar a arte, mas o foco é a arte. Então, não sei se eu me senti muito bem colocando o lado blogueira acima do lado artista. Até as pessoas blogueiras eu não consigo ter muita admiração. Eu sinto muita admiração por artistas. O artista pode ter. Nem tem Instagram, mas eu sou fã. E blogueiros que... Isso, aí eu vou... Irremediavelmente eu vou ter que me colocar nessa lista de perguntas também, porque, veja só, já me fizeram essa pergunta muitas vezes, porque o pessoal achava que eu, dentro do reggae, eu era meio que um patinho feio, né? Por causa dessa experiência acadêmica e tal, de poder falar sobre coisas mais complexas, assim e tal. E fui convidado, pelo menos 2 vezes, a compor um quadro do Poder Público, mas eu declinei das 2 vezes. Não achei contexto. Agora eu estou lhe falando a mesma coisa. Você já foi convidada para poder assumir uma posição no Poder Público, a ser candidata? Você pensa nisso? Não. Mas você tem esse perfil assim de... É isso, através da arte. Sim. Através da arte. E da vida também. Eu acho que meu projeto político, ele, mesmo sem partido, vai rolar. Vai rolar, entendeu? Na minha cidade lá de Corrente, que eu tenho muita vontade. Muitos talentos da música que são atrofiados muitas vezes lá. Entendeu? Ou então só conseguem se expressar nas igrejas. Uma cidade que nós somos descendentes de Timbira, entendeu? De várias etnias desse grande grupo étnico, né, indígena Timbira.
E pra mim, a solução pra minha micropolítica, eu acredito em micropolítica. Acredito muito, não só na micro, macro também, mas acho que a micro é muito importante. Então, minha micropolítica também diz respeito sobre minha cidade, sabe? Tipo, o que é que eu vou fazer lá? Então, nós temos hoje em dia a população indígena que existia lá foi pro Maranhão. Então, é isso que eu falo, retornar. O que é retornar? Trazer pessoas do Maranhão para ensinar o G, que é a língua da gente. Trazer... E não ter vergonha, né? Não ter vergonha de, depois de velho, ou se você é novo também, qualquer pessoa, aprender uma língua que vai te conectar espiritualmente, uma língua que vai te conectar culturalmente com a ancestralidade, onde você vai poder não só aprender a língua, como cânticos, como procedimentos espirituais, procedimentos de cura. Então, na minha visão, eu tenho esses objetivos aí pro futuro, sabe? Mas nunca te chamaram. Pô, você não quer ser candidata? Já houve... Por que você falou de outros... Desculpe, me perdoe minha ansiedade. Você falou de outros artistas que acabaram indo pra política e que não são, na sua visão, tão representativos. Não, eles são super representativos. O problema é que eles foram pra partidos como democratas. Sim, certo. Entendi. Que não tem como defender. Sim. Partidos de extrema direita. Então, partido de extrema direita, ele sempre vai estar do lado do capitalismo selvagem, do nível hard, entendeu? A direita, ela tá do lado do capitalismo, mas tentando questionar um pouco. Mas eu acredito numa direita mais de não ceder tanto. Eu acho que a gente tem que operar mesmo a fissura, a quebra, né? Enquanto não houver um corte assim nessa cultura que a gente está, né? Eu queimei a bandeira aí, já é uma dica. A gente precisa queimar o Brasil. O Brasil não dá mais. Tem que vir outra coisa. Minha visão é essa. Outra coisa. Você falou também e nesse sentido aí também, você falou também sobre o universo do pagode, como ele é misógino, como ele é... que de alguma forma você também está quebrando vários paradigmas desse universo, dessa musicalidade. Conta pra gente como é que está sendo a sua experiência com os outros artistas, se você está sendo acolhida, o meio do pagode, ele tem um grande problema, que na minha visão é a necessidade de uma superestrutura, né? A gente mesmo tá quebrando a cabeça pro show que vai fazer domingo. Então são 8 músicos, no mínimo. Então vários músicos, instrumentos que meio que o protocolo, né? Não é que os músicos tenham os próprios instrumentos, é que a banda tem os instrumentos, plota os instrumentos, né? Da percussão, então eu tive que comprar meus instrumentos, todo esse processo. E aí que tá, a raiz do pagode, da misoginia, já começa da presença masculina e da presença feminina. Por que que a gente não vê mulheres instrumentistas, mulheres na percussão? A gente vê aí aos poucos, no Olodum, banda de Dá, aos poucos as mulheres aparecendo, mas no pagode não. A gente não vê as mulheres musicistas. As mulheres, elas geralmente estão no lugar de dançarinas e backing vocals, onde o foco é a bunda e o gemido. Ai, como ela geme, fala uma voz muito aguda. E ai, seu puto. É isso, as mulheres no pagode. Tipo, como que elas estão sempre nesse lugar de uma pessoa com o microfone lá e jogando a bunda. E o cantor principal é um homem e os músicos são homens. Geralmente essa é a configuração. Então já parte desse princípio. E o empresário é homem. Os grandes empresários aí, nem vou citar os nomes. Os empresários homens
uma mentalidade, se você vai conversar com eles, você fica assustada, porque são homens extremamente misóginos, homens extremamente capitalistas, exploradores. Então, o mundo do pagode, eu já preguei muito a união no pagode, não, vamos nos unir, mas infelizmente a raiz do problema do pagode é o poder estar nas mãos dos homens. Quando que a gente sabe já de uma série de coisas que o poder precisa estar nas mãos das mulheres. Sem estar nas mãos das mulheres, as coisas ficam desequilibradas, né? Porque eu acho que se as mulheres estivessem, elas não iam excluir totalmente os homens de tudo. Mas os homens excluem as mulheres de tudo. Historicamente, né? Sem nenhum... Porque tá normatizado, né? Tá normatizado. Eu fico muito triste com isso, entendeu? Tem aquela experiência da Finlândia, por exemplo, que a primeira-ministra da Finlândia, ela está à frente de 7 mulheres que estão mandando no governo, né? É uma experiência única no mundo que está acontecendo hoje. E, por exemplo, no cenário político brasileiro, a gente não vê mulher pensando em colocar mulheres como representantes. Isso não precisa ser muito abordado, você não acha? Precisa. E eu acho que o que a gente viveu, por exemplo, com a Dilma, uma misoginia absurda, gente. Logo a Dilma, o povo vai, impeachment. Então a gente viveu aí, sem falar em Marielle Franco, né? Assassinada. Por quem está no poder agora? Então é muito absurdo, sabe? Tipo, você mata a Marielle e daqui a pouco você virou presidente. Que país louco é esse? Que mundo maluco é esse, entendeu? Então, é muito assustador. É um mundo feminicida, né? Um mundo que você matar as mulheres, você excluir as mulheres, você colocar as mulheres só nos piores lugares, é visto como incrível. E até as mulheres aplaudem. Muitas delas, né? Muitas delas. Porque... Pelo menos digo o pagode, por exemplo. Aplaudem, então lá, curte. Pagode é feito para elas. Joga bunda, mulher. Tudo é falado para as mulheres. Como se as mulheres sobem no palco. Mas essas mesmas mulheres já tá tão internalizado o machismo que elas não conseguem perceber que elas dão palco para homens apenas. No dia em que as mulheres perceberem que elas precisam dar os palcos para as mulheres tocando bacurinha, tocando surdo, tocando uma guitarra, tocando um teclado, no dia que as mulheres apostarem e puderem ter a condição de serem empresárias, investirem, aí a gente vai ter uma mudança. Eu fico muito triste, queria ser muito rica. E sendo rica... Meu projeto é conseguir chegar num outro nível, entendeu? Então, acho que não é só mulher cantora de pagode. Acho que isso é algo que já, há algum tempo, já aos pouquinhos está aparecendo. Eu quero ver mulher tocando, instrumentista. Uma outra imagem de pagode. Que essa imagem que a gente vive, infelizmente, de pagode não, né? De quase tudo. Mas a gente vê aí, por exemplo, a Larissa Luz com uma banda de mulheres. A gente vê, por exemplo, a banda de Dá, a Beyoncé. Por que a Beyoncé se importa tanto em botar uma banda de mulheres? Acho que dar palco para alguém é algo muito, muito sério, né? E no momento que Beyoncé percebe que estamos dando palco só para homens, sucessivamente e sempre, isso é um ciclo vicioso, ela dá o palco todo para mulheres, e um palco 100% de mulheres, e isso é um choque para a sociedade. Minha banda mesmo, tem uma bacurinista, que é uma mulher, e os músicos tentaram expulsar ela da banda, disseram que ela era incompetente, disseram que não estava rolando. Aí na hora eles tocaram mal pra ela. Quando o homem tocou, eles todos tocaram bem. Aí eu disse, quer saber?
Pode todo mundo sair, só fica ela. E aí a gente teve que montar a banda do zero. Então é muito traumático, assim. Pra mim, o pagode é muito traumático. Os homens no pagode são muito traumáticos. Meu Deus, só queria conseguir criar uma bolha, assim, de mulheres, de trans, de homens trans, em que a gente pudesse chegar, sabe? Mas é difícil. Tô aos poucos fomentando essa rede, mas cada vez eu vejo que é mais difícil mesmo. Que o machismo, ele é muito soberbo, né? Você, enquanto homem, se sente no poder de fazer coisas absurdas como se fosse a coisa mais boba do mundo. E as mulheres acabam aceitando porque não tem outra opção. Então é muito assustador. Então eu, enquanto empresária, ninguém tem porcentagem na minha banda. Entendeu? Patenteada no meu nome, CNPJ, tudo é meu. Por que eu tive essa opção? Porque eu já tive oportunidades com outras produtoras. Fiquei um tempo com uma produtora pra ver o que ia dar, não deu certo. Porque eu sou problemática. Não é só a Nininha problemática que é problemática. Eu sou problemática. Que é problemática? Nininha problemática. Sim. Não é só a Nininha que é problemática. Eu também sou problemática. E uma hora não bate, né? Então, eu acho que eu estando no poder, eu consigo fazer mais do que botando um homem no poder pra... Então é muito mais difícil o procedimento que eu tô fazendo, né? Tô aí lutando, às vezes eu fico com R$0, minha produção mesmo, coitada. Às vezes eu fico 0, 0, 0, 0. Você tá Vou pra casa da minha mãe, um almoço, uma janta, ficar uns dias lá. Que agora eu tô na minha casa, né? Mas eu vou passar uma temporada com minha mãe, quando não tem dinheiro, mas é isso. Às vezes entra o dinheiro, aí o dinheiro tem que ser investido e acaba o dinheiro, é babado. Mas eu tô super feliz, assim, com minha banda. Eu acho que é um processo de fissura mesmo, colonial. Não é apenas um sucesso pra... Eu quero que o público que questione vá nos meus shows. Não só o público que dança. Quero um público que pensa, que dança e pensa, porque também só pensa é uma galera muito chata, né? Tem que dançar também, até o chão, pensando e com a raba no chão. Augusto César, mas não seria interessante ver você compor uma bancada na política em defesa das etnias, das minorias, etc? Foi essa pergunta que me fizeram a carreira toda e que ele está fazendo para você. Caio Silva, já existem tentativas assim, mas poucos conseguem ser eleitos. Augusto César. Sim. Eu amo que... Você não acha que você ganhava, não? Uma eleição? Ai, meu Deus, para, gente, calma. Não, gente, ó, sendo bem sério, eu tô aqui tentando com a banda. Banda é o primeiro passo. E aí, vamos contratar muito a travesti. Pronto. Tem uma pergunta já mais do outro lado, Vamos lá. Não, assim, e você pode responder se você quiser, certo? A autonomia é sua. Lupécio Xerxes, que é um cara super ativo aqui no nosso canal, obrigado pela participação de sempre. Ele diz o seguinte: Tertuliana, é verdade que quando um homem procura uma travesti, ele quer ser, na maioria das vezes, penetrado? É, né? Na maioria das vezes, sim. Porque a gente vive numa sociedade em que as coisas ficam bem mascaradas, né? Então... É um perfil comum. É um perfil comum. Perfil comum para as trans. Tanto que eu fiz minha primeira música, ele senta em cima da prostituta por isso, né? Mas, assim... eu retirei o testículo, por exemplo. Então isso já me coloca num outro lugar. Que é? Que é um lugar de... não tem exatamente que esses homens procuram. Entendi. Entendeu? Então... E também eu não tenho que ter o que ninguém procura. Eu tenho que eu procurar o que eu gosto. Isso que as travestis também questionam, né? Porque que eu falei de uma escravidão sexual. É você ser escrava, é você ser obrigada a fazer coisas que você não quer.
é você... o sexo se tornar uma coisa comercial e não uma coisa De prazerosa. ficção, sim. Né? Então, é muito pesado essa imposição para as travestis e muito louco, né? Que as pessoas não incluem nada. Então, fica aí a mensagem, né? E também eu acho que se esses caras procuram as travestis, eles têm que... Pra ser penetrado, tem que falar com a mulher dele, né? Que a mulher tem o dedo, a mulher pode usar uma cinta. E inversão hoje, gente, é uma coisa super acessível. Você vai no OLX, compra lá o seu cintaralho, entendeu? E não precisa ter uma travesti para isso, satisfazer seu prazer anal. Uma própria mulher cis pode fazer isso, entendeu? E não vejo problema nenhum nisso. Agora o problema é você iludir sua esposa de que você só gosta de uma coisa e trair ela buscando travestis, por exemplo. Aí eu acho feio, né? Quando que você poderia apenas ser sincero com ela. Eu sou versátil, não sou só ativo, eu gosto de ser penetrado. E daí você conversar com ela e ela... Se ela for só passiva, goodbye. Se ela não for só passiva, ou então goodbye não, ela pode abrir o relacionamento. O que eu não gosto, que eu acho feio é a mentira, né? A heterossexualidade é uma verdadeira mentira. São mentiras em cima de mentiras. Aí isso acaba tornando o relacionamento muito pesado, né? Essa é uma mentira atrás da outra e aí nunca chega numa verdade. Muito bom. Mais interação, Cabas? Lupécio, quais são os maiores absurdos que você vê comumente ouve sobre ser travestis e como é fogo de uma travestis? Não sei se eu entendi. Quais são os maiores absurdos que você que você comumente ouve sobre ser travesti? Ah, entendi. Ou como é fogo de uma travesti? Como é um fogo, doutor? O fogo? Sim. Deve ser a questão sexual. O fogo? O fogo é a fúria. A fúria travesti. Então, é muito chato você ser tratada no masculino. É muito chato você ser tratada pelo nome de batismo. É muito chato que as pessoas perguntem coisas muito íntimas, né? Então você tá com uma pessoa trans, ela pode até falar, mas o ideal é que ela fale por ela, não você ficar perguntando. Ah, você tem pênis ou vagina? Aí se a trans é operada. Quero ver. Tipo, como assim, gente? Você chega numa mulher e você diz, quero ver sua buceta agora. Mostra aí como é sua buceta. Cabas gostou, tá ali no... sei lá, ela tem um lábio grande ou pequeno, o grelo é grande ou pequeno. Vocês perguntam isso para as mulheres, não perguntam, mas para as trans sempre existe essa curiosidade, essa invasão total de privacidade. Tem uma foto para mostrar, então quando é operada. Quando não é operada, e o seu pênis é grande? Aí eu que sou castrada, você tirou o ovo, o pinto sobe? Enfim, uma série de... que nós trans todas, seja as que têm pênis, seja as que são como eu, que é operada, fez uma etapa da cirurgia, seja as que já fizeram a cirurgia completa, todas as trans somos vistas como um circo, né? Aquela coisa do circo que fica aquela mulher barbada, e aí você vê aquela coisa absurda. E eu acho que a gente tem que sair desse circo. A gente tem que tratar as travestis com mais cuidado e delicadeza de não invadir a sua privacidade. Massa, muito bom. Tem mais interação, Cabas? Por enquanto. Pronto, então a gente vai seguindo. Você sabe que você pode... se você considera essa proposta, como falei antes, né, do BahiaCast, relevante, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode também comentar e dar like. Temos certeza que a interação está sendo muito produtiva essa noite, né? Vamos cantar mais música? Tem mais música para cantar, não tem? Tem mais uma para cantar.
A faixa não tem? Só tem uma faixa, só me deu uma Ah, só tinha uma faixa? Mas de repente vê com o pessoal da produção. Porque é bom você falar dos meninos aqui que estão do outro lado das câmeras. Hein, Tertuliana? Quem é que tá aqui com a gente hoje da sua equipe? Temos Mandra de Lucas e Brunelli, Swing. Muito bom. Minha equipe babadeira. E você já volta a tocar, né? Você falou que você tem show no domingo. Isso, domingo Fala temos aí. o primeiro show com a banda completa. Mas não é o primeiro do retorno pós-pandemia. É o primeiro show? É o primeiro show com público e com a banda completa. Sim, que já você fez fiz lives. shows com DJ e shows e lives. 2 lives a gente fez. Mas o show com o público, eu tô super curiosa pra ver como é que vai ser isso. Então, E onde é que todo vai ser? mundo chegando lá na Vila Sam, lá no Rio Vermelho, Vila Sam. Gente, chega que vai dar babado. Muito bom. E aí a música? Vocês estão se afinando ali pra ver o que é que rola, né? Vamos nessa. Você falou que o universo do pagode ele é essa coisa como, né, misógino, tal. De alguma forma também eu compreendo isso porque a gente também sempre, como a gente comentou aqui, por ter um estilo determinado como reggae, a gente meio que as pessoas esperam que a gente só toque num tipo de espaço, ou tipo de evento. E até os artistas acabam meio que vestindo isso. E na trajetória da gente sempre falou assim, pô, não, a gente vai tocar com a rapaziada do pagode, vai tocar... Já teve show, por exemplo, que a gente fez, por exemplo, Adão Negro, Ivete Sangalo e Calcinha Preta. Uhum. E a gente não se limitava. Se Top. de repente rolasse alguma resistência de lá, tudo bem, beleza, a gente não vai, né, pedir pelanca a gato. Mas sempre que a gente era convidado para tocar em eventos abertos, a gente sempre ia abertos nesse sentido. Porque a gente achava que o grande problema era a gente não dar oportunidade a públicos diferentes de ouvir a nossa música. E a gente exercitou isso de forma tão sistemática ao longo da carreira que todo mundo olha para Edson Gomes, por exemplo, e pra gente de uma forma diferente. Fala assim, ah não, os caras tocam em micareta, tocam... Né? Você também tá aí para tocar onde eles chamarem. Com certeza. Independente de estilo, da festa. Independente da festa, do estilo. Tocar seu som. Contrata que eu vou. Porque eu acho que é isso, né? Você pelo reggae, eu com o pagode, eu acho que a gente quebrando essas barreiras, né? A gente tem muito mais a ganhar do que alimentando essas barreiras. Porque as barreiras, elas são muito limitadoras, né? Sem e a dúvida. gente é artista, a gente não é uma máquina que fica fazendo a mesma coisa toda hora. Então você toca domingo na São Sebastião. Que hora é? Agora é vilação, mano. Vila Sã? A gente vai, Bill, nesse bonde? Bora. Olá, cabeça. Bora a gente vai nessa. lá. Vamos lá, vamos Aí fortalecer. a Cash tá convidados VIPs. Muito bom. E aí, rolou a música aí? Continua tentando, porque... Ah, tá tentando ainda. Não sentando, mas já foi uma também. É. Tá ótimo. Planos pra esse retorno da pós-pandemia? Já tem coisa pra gravar? Tenho alguns feats aí pra gravar. Quero gravar um CD ao vivo com a banda. Até domingo vai rolar. CDzinho ao vivo. Assim, tem o edital da Natura musical que eu passei. Que não é no ritmo pagode. É no outro ritmo. Que é sertanejo, piseiro, arrocha, MPB, esse estilo musical aí que é a Tertuliana, né? No Spotify mesmo você encontra a Tertuliana, que é outro perfil, a Travestis e Tertuliana. A Travestis é o projeto mais da banda, um projeto mais voltado pro pagodão, e Tertuliana mais pra MPB, mais pra música regional, né? Como eu falei que eu sou do interior do Piauí. E eu tenho interesse, né, de expressar isso musicalmente. Tem até uma música que eu até coloquei pra cantar aqui.
Engasguei aqui com esse. Vamos ver se enrola ali daqui a pouco. Vamos, a gente vai. E aí, essa música que se chama Amor Incubado, ela vai estar no projeto da Natura Musical, que é um álbum visual, Sertaneja. E tô super ansiosa por esse projeto. Ele já vai começar a sair agora, em outubro, de começar as gravações. Tô super... Ai, não aguento mais esperar. Mostrar essa nova cara, né, da minha proposta como artista. E todo autoral também? Todo autoral. Músicas suas? Todas minhas. Assim, eu fico pensando, o pessoal fala muito mal da minha voz, né? Esse negócio da bandeira foi babado, que aí os haters todos, os bolsominions, vieram me atacar. Aí falaram de Abaixo o Preço do Gás. É o Pato Donald cantando Abaixo o Preço do Gás. Aí eu disse, gente, peraí, que virtuosa é essa que vocês têm de arte? Eu estudei arte, né? Quem consome música não necessariamente entende de arte. Eu estudei 5 anos arte, então a gente já sabe que na arte contemporânea essa virtuose, desde a arte moderna também, ela é substituída por questões conceituais. Então, uma obra de arte não é necessariamente você dominar uma técnica, entendeu? Por exemplo, Andy Warhol, que fez uma caixa do Brilho Box, né? Que é uma caixa de acrílico? De acrílico, uma coisa que... Transparente. Não, o Brilho Box, que é uma marca de limpeza. Tá, sim. Brilux, tipo uma coisa assim. E aí, essa é a obra de arte. Ele só pegou uma coisa já e colocou ali. Mas que artista é esse? Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas, na verdade, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Ele traz um conceito. Então, a arte passou de ser aquela coisa renascentista de o perfeccionismo, aquela arte que é realista, né? Ou seja, ela consegue retratar através de uma pintura a tridimensionalidade, perfeitamente real, e foi substituída por outros paradigmas, né? Houve um desmantelamento aí do sistema de arte enquanto essa coisa padrão. Então, eu tenho uma proposta que não é a voz afinada, não é a voz padronizada, não é porque se você vê muitas LGBTs, trans cantam no falsete, eu canto no meu tom mesmo. O tom que eu falo, o tom que eu canto. As pessoas conseguem identificar isso muito fácil. E eu faço questão de não maquiar minha voz, não deixar ela muito, sabe? Pra trazer justamente essa carga de realidade. Porque quando você me ouve, você, de certo modo, também consegue ouvir ali a voz de travesti. É uma voz de uma travesti. Claramente ali é uma voz de uma travesti. Então, essa voz sempre me causou disforia. Disforia é contrário de euforia. Euforia a gente se sente bem, disforia a gente se sente mal. Então, eu só perdi a disforia quando eu fui vender o brigadeiro no Porto da Barra. Porque antes eu era DJ, eu não cantava. Não tinha coragem de botar a minha voz, tinha vergonha. E a partir do momento que eu vi que cantando para vender, as pessoas gostavam, as pessoas riam, entendeu? Então passava, as pessoas riam, as pessoas gostavam. E eu vi que, tipo, minha voz poderia trazer essa dimensão da risada. E as pessoas rindo, elas iam viciar tanto e ouvir tantas vezes, e que elas iam uma hora injetar no cérebro dela alguma coisa que ela nunca injetaria se eu não fizesse isso. Então, através da música, através do humor, eu consegui trazer para uma grande quantidade aí de ouvintes, uma grande quantidade aí de
da galera do Paredão, a galera da Pablo Vittar, a galera do Pop, a galera de várias galeras, conseguir comunicar, né? Várias mensagens. Uma delas é a questão da voz travesti, que é uma voz... Ah, mas nossa, sua voz nem parece que é de travesti. Nunca ouvi isso, mas tem umas travestis que ouvem. Mas tipo, não é sua voz não parecer com de travesti, quer dizer que ela é boa. O que quer dizer que ela é boa é você ter um cérebro. Porque voz, meu amor, um monte de gente tem e não tá fazendo sucesso. E um monte de gente que não tem a mesma voz que essa galera que canta gogó. É cérebro, meu amor. Não adianta. Se você tem voz, não tem cérebro, você não vai fazer sucesso. Isso é óbvio. Muito legal. Porque você falou eu achei legal quando você falou aquela coisa da desconstrução da arte, desde lá do urinol, lá do inglês. Do urinol também. Aí já seria arte conceitual, né? Mas todas passam por esse processo de desconstrução a partir da modernidade, né? Lá no final do século XIX e tal. Quando a gente tem o expressionismo abstrato, né? Que é essas pinturas, que é um monte de coisas na tela. Eles estavam ali evidenciando o material. Tipo, a pintura não tem que representar a realidade. A pintura, ela tem que representar a pintura. Tipo, você tem que olhar e pensar sobre pintura. Daí, a arte, depois disso, que ela não precisou mais estar relacionada à realidade, a representar a realidade, a arte entrou na arte conceitual, que já a gente fala várias coisas, né? O esmaecimento dos campos artísticos, ou seja, não é só arte visual, mas tá misturado com arte sonora, tá misturado com teatro, as artes se misturam, o esmaecimento dos campos artísticos. Daí a performance, ela tá ligada com a dança, tá ligada com... Enfim, né? Tem o esmaecimento dos campos artísticos e tem a queda do artista como aquela ideia de mestre perfeito que domina a técnica. Então o artista não passa a ser o que domina a técnica, o artista passa a ser aquele que pensa. Então é isso que eu disse da voz. Sim. Muita gente tem voz, você, porra, que voz é essa? Várias. Mas não faz daquela pessoa exatamente artista, né? Assim, no sentido. Essa voz toda. Ela tem pensamento ou é apenas uma voz que soa como bonita, mas que na verdade a voz ela precisa de algo a mais que isso, na minha visão. A voz ela precisa, na música a voz ela precisa vibrar outras áreas, que não só essas áreas da perfeição, entendeu? Então, através da minha imperfeição, eu trago minha música e eu acho super, super legal, super bacana, assim, o que eu venho fazendo em termos de quebrar com esse perfeccionismo, porque a galera gosta e consome. Se não consumisse, era uma coisa, mas a galera consome, mesmo tendo os que falam mal, que fala que não tem voz, que não tem futuro, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas se a galera consome, isso quer dizer que alguém gosta, né? Então eu tô fazendo alguém gostar de uma voz que é fora do padrão. Entendeu? E isso que eu acho que é a chave. A voz padrão não é mais o que o século XXI tá pedindo. É a voz que irrita, a voz que incomoda, a voz que faz rir, a voz que provoca várias sensações diferentes. Que a voz limpa, afinada, ela provoca sensações muito, né, que não te tiram do lugar. Agora, se eu ouvir minha música, eu fico em pânico. Que desgraça. E as reações são reações extremas, né? Tipo assim... Extremas. E eu acho o máximo. Ó, rolou aí? Opa, vamos ter mais música aqui. Qual música que vai ter? Amor Incubado. Amor Incubado, já falando do que a gente estava falando do... Sim. Do álbum. Do álbum. E aí... Chora não, travesti.
Eu já te disse que ando cansada. É muita dor essa vida de trava. São tantas mentiras, tantas transfobias, e em alguns dias eu choro calada. Você não sabe o que está fazendo. Disse pra mim que o amor está crescendo, mas não assumiria hoje nem um dia. Logo seu amor, ele é de mentira. BaiaCast, vamos! Então vai embora, olhe no espelho. Amor incubado que seria por inteiro. Você não assume o que você quer. Por incubado procure outra mulher. Então vai embora, olhe no espelho. Amor incubado que seria por inteiro. Você não assume o que você quer. Amor incubado, procure outra mulher. Uou, uou. Geral aí no estúdio. Só um trechinho, gente. Que hoje eu nem fiz, como é o nome? Cantei mais livre. A gente não tá falando aí de uma voz mais coisa, uma voz mais... Mas é isso, né? A gente, mesmo minha voz, ela precisa de cuidados, né? Então, eu sempre Sim, porque a carga é muito grande. Pois é, tô sempre usando aí o... Como é o nome? Nebulizador. Nebulizador, o canudinho, aquelas coisinhas. Muito bom. Então vamos ter interação agora, Cabas? Tem comentários. Vamos lá. Adriana Urpia. Ela respondeu minha pergunta com amor incubado. Muito bom, valeu, Adriana. Arrasou. Fale um pouco sobre suas composições. São sempre músicas de denúncia, protesto, ou você aborda outros temas? Nem a maioria não é de denúncia e protesto, né? Por exemplo, Abaixo o Preço do Gás, vejo uma música que é Sento pro Moço do Gás. Sim. Que é a música que, na verdade, Abaixo o Preço do Gás é uma paródia de uma música minha. Que maluquice, né? Mas tenho músicas de contexto mais sexual, mais pro pagodão, pra paredão, né? Então, tem, por exemplo, Murro na Costela do Viado. Sim. Tem... Você cantou com a Pablo essa? Tieta, no trio, cantei No trio. com a Pablo. Foi. Eu tenho a música Tímida com a Pablo Vittar. Todas as minhas músicas trazem um pouco desse traço, né? E Nayan Leal canta pra caralho. Ai, Nayan, ele acompanha tudo mesmo. Sim, aí... Desculpa, eu acabei... É isso, eu tenho músicas diversas. Eu acho que se você vai lá no meu Spotify, você vai ver... Trago sempre a minha vivência, a minha perspectiva, porque não pego música de outros compositores, né? Sim, isso eu acho interessante, né? Você... É um trabalho completamente autoral. Completamente autoral, completamente. Tipo, os feats, as pessoas que fizeram o feat comigo, elas comporam a parte dela. Sim, certo. Mas as solos são todas minhas, né? Então... Você já tem quantas músicas, assim? Entre as que você gravou e que você ainda vai gravar? Eita, não sei te responder, não. Arrisca um número aí. 100? Não, que... Tenho pouquíssimas músicas. Tenho poucas músicas, não tenho nem 20, eu acho. 20, deve ser 20, uma coisa assim. Mas agora com o álbum também você vai gravar quantas? São São 5. 5, né? Uhum. São desse outro universo. Tertuliana, Lustosa. Lustosa é o nome de família. Isso. Eu vou falar dos patrocínios também. Vamos falar do patrocínio, então? Vamos lá. Bom. Você sabe, né, Tertuliana? A gente precisa louvar, assim, toda esse apoio dessa galera que você sabe como é difícil, né? Colocar uma banda pra tocar, enfim. O BaiaCast é um investimento aqui de
três amigos da vida toda, né? Desde adolescente. E, enfim, a gente precisa colocar essa perspectiva mesmo assim para as pessoas entenderem que isso aqui é um trabalho que a gente está se dedicando, né? Pô, a gente vai lá no mínimo 3 vezes por semana, às vezes 5 vezes por semana, então tem uma dedicação que a gente está fazendo aí e a gente conta com esse apoio dos nossos apoiadores. Então, a rapaziada da Carpon, né? Que inclusive já teve dois meninos da Carpon aqui, empresários da Carpon, que veste a gente também, junto com o pessoal da Soldila também, que também está vestindo a gente ocasionalmente. Doutor Enzo Querino também, que é o nosso grande doutor Enzo Querino, que está apoiando a gente, já esteve aqui também, contou uma história de vida muito legal, assim, umas coisas bem legais, que estão dentro disso que eu te falei, né? Essa proposta identitária da gente. A gente também tem a rapaziada do Empório, né? Copo Cheio, Sampaio Sabores também, que é o campeão hiper mega super, está sempre com a gente aqui. Então esse apoio é fundamental, a gente agradece a todos vocês. A gente, Tertuliana, chegou nesse momento aqui que eu tenho que dizer para você que eu vou fazer questão de você voltar aqui depois que você lançar seu... Você tem que se comprometer publicamente que você vai voltar aqui para lançar o... Volto, pode deixar. Viu? Porque tem sido uma noite assim de muito aprendizado pra gente, né? Onde a gente realmente coloca em pauta todas as questões que são importantíssimas pra gente, né? Pela história que a gente tem cada um individualmente, pela proposta do BahiaCast. E a gente fica muito honrado com a sua presença, de sua equipe de produção também, os meninos aí super astral pra cima também, não é? A equipe é babada. Não é? E nessa esperança que você possa voltar também para poder falar do seu álbum, quando você lançar. Uhum. A gente, em nome de toda a equipe, né, do BahiaCast, eu agradeço a sua presença. Obrigado. E dizer que a gente possa interagir cada vez mais. No domingo aí já tá marcado esse bonde, vamos lá fortalecer com a rapaziada, né, não, Cabas? Vamos nessa. E então é se isso. você quiser deixar uma mensagem pra rapaziada e... Queria agradecer aqui o BahiaCast, nossa, eu me senti super bem, assim, na nossa troca, nossa conversa. Acho que quando artistas se encontram e trocam e conversam, é algo super importante, da maior importância, né? Você ter essa oportunidade que eu tô tendo aqui com o BahiaCast. Então eu queria agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade, agradecer a todo mundo que tá aí assistindo, um beijo, e dizer que eu não vou desistir dos meus projetos, tá? Vou continuar aí firme e forte, mesmo com todas as dificuldades. E vamos nessa. É mais difícil ser independente, é mais difícil ser travesti também. E eu escolhi ser travesti. Então, não vou desistir. Muito bom, é isso aí, rapaziada. A nossa semana segue firme e forte. Bill saiu aqui, então não sei se eu vou lembrar dos nomes. Amanhã tem o quarteto percussivo de Ivete Sangalo, né? E também na quinta a gente vai ter a Moara Miranda. Acertei, acho que acertei tudo, né? Deixa eu ver, hoje é terça, é isso aí. Então acompanha a gente, como falei antes, apoia essa iniciativa. Nosso canal começou muito valente, do 000 mesmo valendo, mas a gente está tendo esse tipo de experiência que vocês acabaram de compartilhar com a gente, que é norteadora, que faz a gente acordar todo dia de manhã com gás para poder fazer e chamar mais pessoas para ensinar a gente muita coisa, né? Fazer a gente refletir sobre vários aspectos da sociedade que a gente precisa abordar para a gente fazer desse lugar que a gente chama de Brasil, né? Que não é só verde, anil, azul e amarelo, também é cor de rosa e carvão, um lugar mais digno para nós e para os nossos filhos que estão chegando aí. Paz e luz e até amanhã.